está abraçando esse porco selvagem como se fosse um neném? Ele não é um porco, é um monkey. O quê? Isso aí é um cão ou... Cão. Porco. Cão. Porco. Cão. Porco. Cão. Porco. Cão de forma. Falha no sistema. Cão de forma. Meus amigos, a gente nunca sabe se é cachorro ou porco, né? Dependendo da qualidade dos dados que estão sendo tratados. Então, por isso é importantíssimo que os controladores observem a qualidade dos dados durante a coleta e as demais operações realizadas sobre os dados pessoais do titular, porque esses dados eles podem promover incidentes de segurança no ambiente do controlador e, portanto, torná-lo suscetível a multas e sanções. Se você tem dúvida sobre quais são os princípios que regem a qualidade dos dados, então fica comigo nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Compliance+. Eu me chamo Eduardo Nunan e esta é a série LGPD+. No vídeo de hoje nós iremos tratar sobre o tema qualidade dos dados. Vou aproveitar para solicitar a sua inscrição no canal. Nós temos vídeos semanais sobre LGPD e esse tema certamente será útil não só para a sua organização no processo de adequação, mas para a sua vida pessoal como titular dos dados e também agora como uma pauta dos concursos públicos que têm solicitado o tema de forma abrangente. Cão ou porco? Muitas vezes a gente não sabe, né? Brincadeiras à parte, a ausência de qualidade dos dados pode promover um incidente no ambiente do controlador, portanto tornando suscetível a sanções e multas. Observem que em todas as operações de tratamento de dados do titular é necessário observar os requisitos mínimos que estão previstos na LGPD. Então vamos dar uma olhada no artigo 5º da LGPD, em que ele fala sobre a qualidade dos dados. Então, dentro da definição de qualidade dos dados, eu tenho aqui a garantia aos titulares. Então, observem que eu estou falando aqui de um direito do titular. Então, esses requisitos mínimos que estão expressos na LGPD são direitos do titular sobre seus dados. Dentre eles estão a exatidão, a clareza, a relevância e a atualização dos dados. Naturalmente que eles deverão estar contextualizados segundo a necessidade e a finalidade do seu tratamento. Então vamos esmiuçar aqui esses conceitos. A exatidão, ela fala sobre uma informação livre de erros e inconsistências. Eu tenho a questão da clareza, ela precisa ser de completa compreensão para o seu processamento. E eu tenho a relevância, ou seja, uma informação que deve ter uma importância dentro daquele contexto. Isso tem a ver com a minimização dos dados, com a adequação, com a necessidade de ter aquela informação para fins de tratamento. E eu tenho o conceito aqui da atualização, que é a modificação necessária para manter a exatidão dos dados, que podem se perder ao longo do tempo. Um exemplo, no caso do benefício do Bolsa Família, mudou o nome agora, mas eu não me recordo. Então, do Bolsa Família, esse benefício é concedido às famílias que possuem filhos até determinada idade. Então, uma das informações que podem ser coletadas é a data de nascimento dessas crianças, que vão, em um processamento, produzir ou resultar na idade. E uma vez que haja uma inconsistência na coleta, por exemplo, da data de nascimento, eu vou ter alteração desse resultado, que seria a idade. E uma vez que essa idade esteja fora dos limites desse benefício, eu posso ter, por exemplo, esse benefício cancelado. Então fica claro que a ausência de qualidade de protocolos na coleta desses dados podem se traduzir em erros e inconsistências que podem promover danos a esse titular e consequências para o controlador. No caso aqui seria a administração pública, então a consequência poderia ser de sanções e demais responsabilizações previstas.
Eu tenho aqui um outro exemplo também interessante, que é na área da saúde. Então, muitos formulários de coleta para abertura de prontuário, pelo menos no passado, solicitavam informação sobre a religião daquele titular. Então, essa religião, ela poderia ser solicitada, possivelmente, para saber se aquele titular poderia ou não fazer uma transfusão de sangue. Algumas religiões orientam que isso não ocorra e muitos titulares seguem esse dogma. Então, portanto, a transfusão de sangue, ela deveria constar como uma informação de forma mais clara, né? Então falta clareza, porque eu estou solicitando uma informação relacionada à religião para uma finalidade que não está clara para aquele titular. A religião poderia também ser solicitada, por exemplo, para a preparação de corpos, né? Então essa preparação, esse protocolo, né, com relação à preparação de corpos, também poderia se basear na religião. O fato é que a religião, ela passa a ser uma informação nesse contexto que não apresenta uma exatidão para aquela finalidade, ela não tem a clareza necessária para aquele titular e talvez nem a própria relevância. O porquê? Porque essa informação ela pode ser convertida de forma mais objetiva em uma informação que esteja mais alinhada àquela finalidade de uso. Portanto, aqui em um pequeno exemplo, a gente observa que a inconsistência, a falta de exatidão, né, a clareza e a irrelevância daquela informação, elas podem causar transtornos ou danos de alguma forma para aquele titular e consequências para o controlador. Então, é necessário fazer análise sobre a coleta desses dados quanto à sua qualidade. Eu trouxe também alguns outros princípios ou conceitos que são importantes para garantir essa qualidade. Um deles é a segurança, onde por meios técnicos e administrativos você vai garantir a proteção desses dados, que é previsto na LGPD. Eu tenho a questão da objetividade, que também remete inclusive ao exemplo que eu acabei de citar, onde eu posso ter aqui a utilidade, a finalidade atrelada a um objetivo específico e a própria minimização. Então, ao ser objetivo, em vez de perguntar religião, eu solicito uma informação que seja mais objetiva em relação àquela finalidade que será empregada no tratamento daqueles dados. Eu tenho a questão da oportunidade, então não adianta eu solicitar uma informação que perdeu o seu prazo de validade, ela não é mais oportuna. Então eu preciso fazer a crítica sobre a qualidade daquela informação que está sendo solicitada quanto à oportunidade. A simplicidade, então, recai também sobre o mesmo exemplo da religião. Então, eu não preciso, né, realizar operações complexas para obter aquele resultado. Então, eu, por meio da objetividade, solicito a informação se ele, por exemplo, permite ou não a transfusão, se permite ou não a doação, se aquele protocolo de preparação do corpo pode ser utilizado ou não. Então eu tenho que empregar esses atributos aos dados para que eles apresentem uma qualidade maior. Eu tenho a questão do controle para permitir que ele seja executado dentre os requisitos legais da LGPD, por exemplo. Eu tenho a amplitude para que aquela informação seja completa, não falte nenhuma informação para atender aquela finalidade. Eu tenho a imparcialidade, que é a isenção de opinião sobre aquele tratamento, inclusive sobre tratamentos automatizados. Então eu preciso avaliar se as minhas operações, sejam elas manuais ou por meio de tecnologia, se atendem à questão da imparcialidade para não promover a discriminação daquele titular por meio do conhecimento dos seus dados, principalmente se eles forem sensíveis. Eu tenho a concisão,
Então, para evitar a proximidade, volto a citar também o mesmo caso, né, de solicitação da religião para outras finalidades. Então, por que solicitar a religião? Eu não preciso saber da religião para realizar o processamento ou tratamento de dados com uma finalidade específica. Então, eu não posso ser prolixo na solicitação de determinadas informações. E ela precisa ser auditável, né, para que eu possa ter o rastreamento daquelas informações, daquelas operações realizadas sobre os dados do titular. Então eu tenho aí vários princípios que precisam ser observados. E eu trouxe também aqui as etapas do ciclo de vida da informação. No meu último vídeo eu falo sobre tratamento de dados pessoais, portanto assista esse vídeo que ele vai ser útil para o entendimento deste que eu estou apresentando. Então, dentre as etapas do ciclo de vida da informação, eu tenho várias operações, dentre elas aqui uma muito importante, que é a coleta, muito suscetível a esses riscos que a gente está apresentando aqui. Então, em todas essas operações, armazenamento, né, no meu processamento, na minha comunicação ou transmissão e até mesmo na eliminação, eu preciso garantir a qualidade daqueles dados. Eu preciso preencher os requisitos mínimos previstos na LGPD. Portanto, qualquer inconsistência, né, qualquer perda de qualidade dos dados nessas operações podem promover um incidente de segurança no âmbito da organização, conforme eu demonstrei, e pode, inclusive, tornar aquela organização, aquele controlador, suscetível às sanções e multas previstas na LGPD. Portanto, a qualidade dos dados precisa entrar na análise de todas essas operações para evitar que incidentes futuros venham a ocorrer. Então, esses protocolos de execução dessas operações precisam atender à qualidade que muitas vezes é negligenciada. Senhores, é isso que eu queria apresentar para vocês, a importância da qualidade, de se observar a qualidade dos dados, principalmente nas operações realizadas com os mesmos, para que as empresas não fiquem suscetíveis às sanções e multas. Fico por aqui então, forte abraço, saúde a todos.